Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Senhor, nós estamos na sua presença. Obrigado porque tu estás aqui. Obrigado porque a tua glória se faz presente neste lugar. Obrigado porque lágrimas quentes e copiosas já foram derramados por rostos de jovens que entraram aqui, trazendo cada um a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade, o seu desafio. Mas o Senhor marcou este dia para tratar com cada um de nós. O Senhor marcou este dia para falar aos nossos corações. O Senhor marcou esta madrugada para que saiamos daqui não do mesmo jeito que entramos, para que saiamos daqui não carregando os mesmos fardos, os mesmos problemas, as mesmas dores, mas saiamos daqui com a convicção de que o Senhor está conosco. Pai, tu não precisas do homem para agir, tu não dependes do homem para operar. Eu sou apenas vaso, apenas instrumento, e por isso eu te peço que eu desapareça, que eu suma, e que a tua glória e a tua unção e a presença do teu Espírito Santo se faça presente, e que não seja a minha boca, mas a tua falando, em nome de Jesus. E os santos dizem amém. Por 330 anos, Israel esteve vivendo sobre um regime teocrático. Não havia um homem, não havia uma mulher que reinasse sobre aquele povo. Todavia, Deus enviava o seu Espírito Santo sobre homens e sobre mulheres, e dava a eles unção e autoridade específica para atuar por um determinado tempo. Vide Sansão, que por um período recebia o Espírito Santo, e a força descomunal que vinha sobre ele, tornava ele mais forte que o Hulk. Isso aconteceu nos tempos dos juízes. Mas o povo, por se afastar de Deus, agora pediu um rei. Olhou para as outras nações à sua volta e disse: nós precisamos de um rei, nós precisamos de um monarca. E Deus então unge a Saul. E agora Deus inicia 2 períodos. Primeiro, Deus levanta o último dos juízes, Samuel, e ele é também um profeta. E se agora eles estavam recusando o reinado divino sobre a vida deles, o regime teocrático, onde Deus governava, Deus levantaria profetas e usaria a boca desses homens para falar com aquele povo. Samuel unge Saul, e por 120 anos Israel viveu uma monarquia unificada. Depois de Saul vem Davi, de Davi vem o seu filho Salomão, mas a morte de Salomão causa uma divisão no reino. Reino do norte,
reino que assume o nome de Israel, e reino no sul, reino que assume o nome de Judá. Reino do norte é governado por Jeroboão I, reino do sul por Roboão. Reino do norte passa por um período em que se afasta totalmente de Deus, até que ele entre em um cativeiro assírio, e de lá nunca mais retorna. Mas o reino do sul continua unificado, até ser invadido pelos babilônios. Em 3 levas, parte daquele povo se torna escravo. Os muros são queimados, o templo é destruído. O Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava e a glória de Deus descia, agora está vazio. Não há mais o som de adoração dos levitas. Não há mais a glória de Deus em Israel. E os poucos que restam estão chorando pelos moribundos. A dor invade aquele lugar. Na primeira leva, 1 milhão de judeus são levados para a Babilônia. Na segunda leva, outro tanto. E entre estes, 4 jovens: Misael, Ananias, Azarias e Daniel. 4 jovens levados para um cativeiro. Mas não era um cativeiro comum. Enquanto as outras nações levavam os povos cativos e tornavam eles escravos, e roubavam o que eles tinham de melhor e destruíam, a Babilônia era diferente. A Babilônia queria impregnar a sua cultura onde ela entrava. A Babilônia queria dominar não apenas no sentido militar, mas cultural, religioso. Queria transformar o teu tempo da época. E por isso que quando levava, os melhores eram escolhidos para servir diante do rei. E ali eles receberiam do melhor. Os melhores manjares, as melhores roupas. A Babilônia era como os Estados Unidos da nossa época. Havia um muro com 30 metros de altura, 1.200 torres. 3 carruagens podiam correr em cima daquele muro que cercava a linda cidade, onde havia jardins suspensos. Quando o primeiro jardim era regado, todos os outros eram regados. Aquele era o lugar onde qualquer jovem gostaria de estar. Aquele era o lugar onde qualquer jovem gostaria de morar. E esses 4 foram levados cativos. Eles viram a sua nação sendo destruída. Eles viram o templo do Deus vivo sendo destruído. Eles viram os instrumentos dos levitas sendo quebrados. Eles viram os seus pais sendo assassinados. E eles entraram naquela nação com toda essa dor, com todo esse fardo, com todos esses problemas. Eles tinham todo o direito de virar as costas para a sua cultura. Eles tinham todo o direito de virar as costas para Deus. Afinal, eles estavam pagando por um crime que eles não cometeram. Eles estavam sendo alcançados por conta de um pecado que não era deles. Às vezes isso acontece nas nações, pastor Felipe. Às vezes isso acontece nas nações, William. Às vezes todo o povo paga
por causa do pecado de alguns. Às vezes, todos são atingidos por causa do pecado da humanidade. Mas eles não mereciam. Eles tinham direito de virar as costas. Eles tinham o direito de esquecer a cultura judaica. Eles tinham o direito de não guardar mais o sábado. Mas a Bíblia diz que quando eles entram na Babilônia, eles fazem uma escolha: não se contaminar com os manjares do rei. A Bíblia diz que quando eles foram apresentados para servir junto a Nabucodonosor, eles escolhem não se alimentar do que os outros comiam, porque os manjares eram oferecidos aos deuses, aos ídolos, aos deuses da época, e eles escolhem então não se contaminar, não comer daqueles manjares, e eles pedem para o homem que estava sobre eles, que fizesse um teste, e por um período eles se alimentam então só de verduras e legumes, e a Bíblia diz que depois deste período, eles eram os mais belos diante dos outros, que haviam comido de todos os manjares do rei. Mas algumas escolhas em nossas vidas fazem toda a diferença para o nosso futuro. Pegue isso, guarde isso na sua mente. Algumas escolhas que nós fazemos hoje vai fazer a diferença para o seu futuro. Você pode não ver hoje o resultado, pode não mudar em nada a sua vida hoje, mas lá na frente, você vai lembrar do preço que pagou, e vai entender o quanto aquilo fez a diferença na sua vida. Não manter relações sexuais antes do casamento, não mentir, não roubar, não enganar, santificar, passar 3 dias no monte, né, William? Algumas coisas podem não fazer sentido agora. Um culto power, uma vigília power, ficar pulando, doendo as pernas, eu já estou ficando velho. Não faz nenhum sentido hoje. Eles fizeram a escolha de não se contaminar com os manjares do rei. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor tem um sonho. A Bíblia diz que Daniel, cheio do Espírito Santo, além de revelar o sonho, lembra o sonho que Nabucodonosor teve. Uma estátua, cada parte da estátua era um período, um sonho profético. A cabeça era de ouro, e cada uma das partes da estátua. Mas Nabucodonosor pensou: não, o meu reino não vai passar. Então ele faz uma estátua toda de ouro. E agora ele baixa um decreto. Quando ouvirem os sons das harpas, dos salteres, quando ouvirem o som das trombetas, todos vocês vão se ajoelhar diante da estátua que eu levantei. Não havia só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia milhões de judeus. Não havia só esses 4 jovens. Haviam milhões.
Por algum motivo, Daniel não está ali quando acontece. Mas há muitos outros judeus ali. E talvez se você visse eles dobrando o joelho, você iria entender. Um talvez viu o pai perdendo a cabeça ao fio da espada de um soldado babilônico. O outro talvez viu a sua família sacerdotal sendo morta. Vai saber o que eles viram. Vai saber o que eles sentiram. E quando Nabucodonosor baixa o decreto para que todos se ajoelhem diante da estátua, cada um tinha o seu motivo para ajoelhar. Cada um tinha a sua desculpa. Cada um tinha a sua dor. Mas a Bíblia diz que 3 jovens não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor. Antes de falar sobre esse acontecimento, deixe-me dizer o que isso pode representar para você. É a pressão ideológica para que você abra mão de algumas coisas. Homossexualidade, abre mão disso. Corrupção, abre mão disso. É a pressão sobre cada um de nós, em uma nação que não nos pertence, em uma terra que nós estamos de passagem, em uma vida que é efêmera e fugaz, e que tenta extrair o melhor de nós, para nos afastar daquilo que realmente nos espera. Pegue isso. O inimigo te coloca sob pressão para te dar os motivos certos para você se render na hora em que ele vai colocar diante de você a razão ideal para isso. Ninguém vai te julgar. Milhões estão se ajoelhando. Ninguém vai falar nada. Milhões estão aceitando. É Satanás te pressionando todos os dias para você ir abrindo mão de valores pouco a pouco, esquecendo os ensinamentos dos pais, deixando de respeitar as autoridades eclesiásticas, deixando de ver o seu líder espiritual como um homem de Deus, questionando posições ideológicas que não são do homem em si, ou do cristianismo em si, mas da palavra de Deus, que é imutável, inerrante. Todos os dias, Satanás olha para você e tenta fazer com que você mude de opinião em uma coisinha que não vai te fazer mal nenhum, aparentemente, mas que logo logo vai se transformar em uma estátua gigante. Eu já estou aqui. Vamos nos alimentar sim dos manjares. Eu já estou aqui. Vamos aproveitar sim as belas mulheres. Eu já estou aqui. Vamos participar sim das festas. Eu já estou nessa situação. Eu já estou nesse mundo. Eu falava há pouco com um jovem aqui. E eu disse para ele que nós
Eu já estou saindo, eu sei. Mas deixa eu falar nós, jovens. Nós temos a expectativa de que nossa vida é eterna. Nós pensamos que nós nunca vamos morrer. No máximo, nós pensamos na morte quando vamos em um cemitério, ou quando perdemos alguém, ou quando vemos a morte em nosso lado. Mas no geral, nós estamos nem aí. Quando eu tinha a idade de vocês, eu fazia cada loucura. Eu descia de bike 4 em cima de uma bicicleta, que se viesse um ônibus, nós já era. Lomba, doideira. Eu fui militar do exército, tinha acampamentos. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu paro para pensar na loucura que eu fiz, tinha que colocar cordas para o rapel dos recrutas, e lá vai eu, sozinho, piruar, como diz o militar, sem corda nenhuma, quase caí de 20 metros de altura, eu nem aí, porque quando você é jovem, você tem a dimensão de que a sua vida é eterna, você pensa que você nunca vai morrer, que você está aqui para sempre, mas aí você vai amadurecendo, e tenha um filho para você ver, o que é ter medo de morrer, né, pastor Felipe? Não por você, mas pela criança, pela sua prole, como eles vão ficar, o que vai acontecer. Nós temos essa dimensão de eternidade, e isso é um problema. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Você pode estar aqui agora, assistindo esse culto, pode rejeitar tudo o que Deus está falando com você, sair ali, vem uma bala perdida e acaba com a sua vida, e acabou ali, e você pensava que viver eternamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que o inimigo usa para te atrair, para aproveitar a vida. Ele te diz: aproveita a vida, você é jovem ainda, vai para a festa, vai para a balada, vai usar drogas, você é muito novo para esse negócio de religião. Mas não é verdade, você não sabe quando a sua vida vai acabar, você não sabe se você já não está no ponto final. Lá estão 3 jovens, eles escolheram não se contaminar, milhões diante daquela estátua. Nabucodonosor manda tocar as harpas, os salteres, as trombetas, todos dobram os seus joelhos diante daquela estátua, mas 3 ficam em pé. 3 não se dobram: Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Os 3 resolvem não se dobrar. Quando eu pensava nessa posição que eles estão, a primeira coisa que eu pensei foi: se estivesse só um, será que ele se dobrava? Talvez sim. Afinal, a pressão ia ser muito grande, milhões se dobrando, só eu em pé, que isso? E me permita abrir um parêntese aqui. Isso mostra a importância das amizades espirituais, dos amigos bons de oração, daqueles que estão orando por você, que estão com você quando você precisa. Eu vou te dizer uma coisa: quando eu era adolescente, jovem, eu ia muito no monte orar. O William ia muito comigo. Eu vou te confessar uma coisa aqui: depois deste período, eu nunca mais encontrei um amigo para ir no monte comigo. Sabe por quê? Porque esse tipo de amizade é difícil. Pessoas que queiram estar orando junto com você é difícil.
Pessoas que queiram estar posicionados junto com você, é difícil. Então lá estão os três. Um olhou para o outro, e talvez não falaram nada, mas no pensamento eles disseram: nós já escolhemos não nos contaminar. Agora nós podemos escolher não nos dobrar. Tocaram os instrumentos, todos se ajoelharam, cada um com o seu motivo, mas os três resolveram não se dobrar. E o que aconteceu? Os fofoqueiros entregaram. Ó rei, todos se ajoelharam, todos obedeceram, todos cumpriram. Mas tem 3 judeus que decidiram ficar em pé, desafiando a sua ordem. Nabucodonosor fica furioso, diz o texto bíblico. Ele fica irado com aquilo. Como assim? Tem milhões aí. 3 jovens? Quem que eles estão pensando que são? Não está na Bíblia, mas eu estou parafraseando. Me permita fingir que eu sei o que ele disse. Como assim? Que negócio é esse? Tão novinho, querendo fazer missão, tão novinho, querendo adorar, tão novinho, querendo pregar, tão novinho. Que isso? Se posicionando tão novinho. Quem que eles pensam que são? Eu imagino os anciãos judeus que talvez tenham sobrevivido e estavam ali por algum motivo, no meio daquela multidão, erguendo a cabeça e pensando: esses são doidos. E olha o que eles dizem para Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha, Deus pode nos livrar da fornalha e da tua mão. E se não, fique sabendo que ainda assim não nos dobraremos. Sabe o que eles estão dizendo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu acho que você não pegou, eu vou repetir. Se Deus quiser fazer um milagre na sua vida hoje, e você reconhece que Ele é Deus, diga isso: Ele é Deus. Mas se por acaso a sua oração não for respondida, entenda, Ele continua sendo Deus na tua vida. Nada mudou, Ele continua te amando. Nada mudou, Ele continua cuidando de você. Teve muitos que se dobraram ao longo da história cristã. Teve muitos que escolheram ficar de pé. Tiveram muitos que foram livrados do martírio da morte. Mas tantos outros Deus não respondeu. Deixou serem queimados, deixou serem crucificados, deixou serem apedrejados, deixou serem martirizados. Talvez Deus faça coisas grandes na sua vida. Talvez Ele não faça. Talvez Deus cure você dessa doença incurável. Talvez Ele não cure. Talvez Deus trate e resgate aquele teu parente perdido. Talvez não aconteça nada. A diferença
é nas escolhas que nós fazemos. A diferença é nós entendermos que aqui nós estamos de passagem, mas lá naquele lugar, Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei só, e eu irei, eu vos prepararei lugar, porque para onde eu vou, há muitas moradas, há muitos lugares, há muitas vagas, muita gente pode entrar lá. Se Deus fizer na tua vida, é porque Ele é Deus. Se Ele não te atender por um acaso, entenda, Ele continua sendo Deus na tua vida. Eu perdi um pastor, alguns meses, 2 meses, 3, que me quebrou, pastor Felipe. Eu conhecia ele há poucos meses de convívio, mas ele tinha um câncer de pâncreas incurável. O general dos cânceres, eles chamam. Um homem fora do sério, criador de um projeto social chamado Doutores em Rede. Vocês talvez já tenham ouvido falar. Que visita hospitais vestido de palhaço, visita creches. Uma pessoa fantástica, fantástica. O que ele colocava a mão prosperava. O trabalho era incrível. E ele com aquele câncer há 5 anos, quando deram uma expectativa de vida de 4 meses para ele. E até o fim trabalhando, pregando na igreja do Mover em Viamão. A última mensagem, você olha e compara o antes e depois, é um esqueleto pregando. Ele foi para o hospital e de lá ele mandava mensagem para os grupos de doutores para atuarem. E quando ele estava no hospital e eu comecei a pensar que ele não iria sair, eu perguntei para Deus: Deus, por quê? Porque ele não faz nenhum sentido, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão atuante, uma pessoa com um coração desses, não faz nenhum sentido, Deus. E ele orando e pedindo cura, e nós orando e pedindo cura, e ele confiando em Deus, para cura ou não. E eu, por que, Deus? O tipo de pessoa que você para perto dele e você sente vergonha pelo cristão que você é, de tão envolvido, de tão atuante. Mas Deus não curou ele. Ele morreu. Ele partiu. Eu fiquei com um livro dele para editar e corrigir, e eu lendo as palavras dele, sobre o poder da cura através do sorriso, sobre como Deus levantou aquele projeto social. E às vezes eu me pergunto: Deus, por quê? É a pergunta que todos nós fazemos. Por que comigo? Por que Deus permite? Por que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego olharam nos olhos de Nabucodonosor e disseram: nós não nos dobraremos diante da estátua que você levantou. Havia alguns motivos aqui. Primeiro, porque entre os 10 mandamentos dizia que somente a Deus devemos adorar. Segundo, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo os fortalecia diante daquilo.
Sabe para que serve o poder? Não é simplesmente para você pular, rodopiar, falar em línguas estranhas, sair curando os enfermos, mas é para você resistir às tentações. Essa noite de poder não é apenas para movimentar o seu corpo, mas para sacudir a tua alma, para te colocar diante de confrontos em que você vai ter que escolher ou a fidelidade em Deus ou a rendição, ou ser fiel ou se render, ou se manter aqui ou desistir deste lugar. É a sua estátua, é a sua prova, é a resposta que você vai ter que dar diante de Deus. Nós não nos dobraremos, Nabucodonosor, porque o Deus ao qual nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo, como também das tuas mãos, e se Ele quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, fique sabendo que ainda assim, nós não nos renderemos. Não nos renderemos. Feche os seus olhos, ergue sua mão assim um pouquinho para o céu, vamos sacudir a mão aí. Escute o que Deus está te dizendo, escute o que Deus está falando com você. Você pode ser colocado diante da prova e ter de fazer uma escolha. Deus pode responder, como também pode não responder, mas o que Ele espera de você é posição. Se posicione. Uma vez nós estávamos evangelizando no campo da Tuca, e eu não esqueço, entregávamos folhetos, passamos por alguns traficantes, e um estava com uma guia de Umbanda no pescoço. Eu cumprimentei ele, entreguei o folheto e disse para ele ir no culto, e ele em tom de desafio, puxou a guia e disse: eu vou no culto se você colocar a minha guia. E eu disse para ele: eu não posso colocar porque é sinal de adoração aos teus deuses, mas eu posso ficar com ela. Ele grelou o olho, deu 2 passos para trás e disse: eu pensei que você ia fugir. Eu disse: não, eu não fujo. Eu posso ser derrotado diante de você, mas eu não fujo, porque eu sei é o Deus que eu creio. Você vai ser colocado diante de desafios todos os dias. Dependendo da sua idade, você já está passando por essas provas. Dependendo da sua idade, você já está passando por esses desafios. Mas a diferença é o tipo de posição que você toma. Santificar ou viver uma vida de qualquer jeito? Orar ou ir dormir? Passar o dia fazendo maratona na Netflix, ou passar o dia maratonando a Bíblia? Passar o dia ouvindo músicas mundanas, ou passar o dia cultuando aquele que vive e reina para todo sempre, e que é maior do que o universo, mas que mesmo assim está dentro do seu coração? As escolhas é você quem faz, e não é questão de religiosidade. Não fique brabo comigo não, por favor, não faça isso. Eu amo você, eu estou aqui para pregar a verdade. Não se ire comigo. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de fé. E fé é outra coisa. Fé é aqui dentro, é a convicção que bate no seu peito quando você vai fazer o que está errado.
É a consciência do Espírito dizendo para você, te convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e fazendo você ter forças para recuar diante da tentação. Mas essa é uma escolha que não é o pastor Felipe que faz. Essa é uma escolha que não é o William que faz. Essa é uma escolha que não é ninguém aqui mais preparado do que eu que faz. Essa é uma escolha individual. Crer que Deus é Deus, não importa o que aconteça, não importa o tipo de resposta, não importa se Ele está em silêncio, não importa se as lágrimas correm todas as noites, porque a depressão está te atormentando, ou se render de vez a essa loucura que o mundo virou, e dizer: não existe Deus. A Bíblia é só mais um livro. Crente é tudo louco. Manda aquecer a fornalha mais 7 vezes, diz Nabucodonosor. Prepare os instrumentos. Toque de novo os tífanos, os salteres, as harpas de foles. Toque de novo as trombetas. E eu quero ver se eles não se dobram. Eu quero ver se eles não se rendem. Eu quero ver se eles não se ajoelham. Escute aqui. É fácil ficar de pé. É fácil não se dobrar. Por orgulho. É fácil. Quando a religião está te aplaudindo. Quando a igreja está te aplaudindo. Mas quero ver toda essa convicção. Quando o que está te pressionando é justamente os olhos que deveriam te apoiar. Milhões de judeus olhando para eles. Milhões de judeus prestando atenção neles. E alguns fazendo sinal. Menos. Ajoelha aí. Para com isso, menino. Já era, o templo não existe mais. Já era, o sacerdócio. Deus. Está vendo Deus aqui? A pressão sobre eles não era tanto sobre o resultado físico da fornalha, mas emocional. O inimigo trabalha nas nossas emoções. Quer ver uma coisa? Eu debatia isso com alguns líderes. Como o inimigo atua. A questão do debate em relação à comunidade LGBT. Eles tentam plantar em nós o sentido de que somos monstros. O sentido de que não prestamos. Não entendem que nossa posição não é em relação ao comportamento em si, mas ao resultado do comportamento. Nós queremos acolhê-los, nós queremos amá-los. Mas eles tentam colocar que a sua convicção de ser contra isso faz de você um monstro. Porque isso trabalha nas nossas emoções. Com isso, nós olhamos para nós e pensamos: eu não quero ser esse monstro. Nós olhamos para as nossas convicções e pensamos: eu não quero ser essa pessoa. E aí nós abrimos mãos. Outro exemplo, ideologia política.
Eles tentam colocar em você um motivo para mudar de posição, mas apontando a sua posição atual como uma posição errônea e monstruosa, e fundamentalista, e religiosa, e isso e aquilo. E isso bate nas nossas emoções. E isso nos faz pensar em recuar. Misael, Ananias e Azarias estão sofrendo essa pressão agora. Então tocam os instrumentos, ouve-se o som, e eles se ajoelham? Não, eles ficam posicionados. É assim que Deus quer a mim e a você, posicionados. Vocês ouviram o que o pastor falou? Uma guerra, um confronto entre facções, uma coisa que nos faz pensar que tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Mas Deus quer que nós tenhamos uma posição ainda mais agressiva do que esta. Se é para ocupar, vamos ocupar espiritualmente. Se é para enfrentar, vamos enfrentar espiritualmente. Se a nossa vida está em risco, não importa, eu já entreguei a minha vida para o reino, eu já entreguei a minha vida para Cristo. Pegam os jovens, os soldados que lançam eles na fornalha, os mais fortes, morrem na hora. Eu imagino Nabucodonosor se preparando para o seu discurso de vitória, se preparando para o seu discurso, quando alguém chama a atenção dele, e ele olha lá dentro, e não vê 3 jovens queimando, mas vê 4, e eles não caem de joelhos, eles não caem deitados, eles estão em pé caminhando, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e o próprio Nabucodonosor é obrigado a reconhecer, um deles é semelhante ao Filho dos deuses. Deus quer derramar sobre cada um de nós aqui esse poder, essa convicção. Deus quer posicionar você da mesma maneira. Estátuas vão se apresentar, tentações vão ser colocadas, mas Deus espera ter aqui dentro jovens capazes de ficar em pé.